Causos Pretos dessa BH. Causos Pretos dessa BH surge com o objetivo de ouvir e registrar as narrativas contadas por idosos negros de Belo Horizonte. Conhecer a história da população negra idosa de BH para que assim possamos valorizar a nossa ancestralidade, compreendendo as formas utilizadas pelos corpos negros para transitarem na cidade e, com isso, conhecer seus lugares de afeto e identificação na capital mineira. Causos Pretos dessa BH. A partir da oralidade, é preservada e atualizada a memória coletiva e a tradição. A tradição oral é de grande importância para todos e devemos valorizá-la como fonte de saber e arte. Nos diversos povos permeados pelas culturas de matrizes africanas, o poder da voz assume um estado de sacralidade e mistério. Nessas culturas, a palavra tem poder de construir e edificar histórias, tradições e identidades. A tradição para os povos de matrizes africanas é entendida não como uma fixação no passado ou elementos anacrônicos, mas sim como um lugar que se ritualiza a origem e o destino. A tradição como ritualização da origem de todos. Importante lembrar que nem todos ritualizam origens e destino. A tradição é um aspecto vivo da cultura, que não se prende de forma fixa ao passado e nem vive do apego ao passado, mas ela reinventa sem perder as raízes. A senhora Madalena, do bairro Caiçara, compartilha conosco um pouco dos saberes tradicionais passados para ela através dos seus pais durante a sua infância. Como se sabe, a nossa cultura, a cultura brasileira é negra, né? Na culinária, os nossos remédios caseiros, os chás, a benzição, os costumes de uma maneira geral. Então eu fui muito próxima disso, porque meu pai, nascido em 1894, então estava bem próximo mesmo ainda lá daquelas tradições antes da abolição, que o pessoal aqui teve que também, além de ter trazido da África esses costumes de raízes. Minha avó, mãe do meu pai, era bezedeira, era raizeira, assim, entendeu? Fazia aquelas garrafadas. E meu pai contava passou para a gente sobre a higiene bucal, que na época a gente não sabia o que era escova de dente. E eu ainda menino, lá na minha cidade, muito criança, ele ensinou para a gente, ele fazia, pegava 2 folhas de goiaba, dobrava ao meio, depois cortava a folha de goiaba, da goiabeira, cortava aquela parte ali que tem aquela continuação do caule, né? Ficava com uma trouxinha. Igual quando a gente vai picar couve, que você enrola ela, né? Ela para poder ficar fininho. Aí o que acontece? Cortava aquele caule. Se tivesse pasta de dente, você colocava um pouquinho. Se não, você podia também dar uma olhadinha ali e molhar na cinza. Cinza a gente sempre teve porque cozinhava com fogão a lenha. Então, o que fazia? Você ia, passava ali na cinza e passava nos dentes. Aquele ali, os dentes ficavam, os dentes do negro, nossos dentes por natureza já são, né? Parece que a gente tem uma ossatura, a questão óssea um pouco mais forte. E outra coisa, nossos dentes é o que se vê primeiro. Aí, aquilo ali, depois que você passava aquilo, como se estivesse escovando dente mesmo, os dentes ficavam brilhando, né? Para criança isso é muito divertido, por quê? Porque, primeiro, que é uma coisa diferente, segundo, parece uma brincadeira, né?
mas era já um instinto de manutenção, né? De cuidado, assim como se tomava banho, o sabão era feito em casa. Minha mãe era uma das pessoas que fazia um sabão que era impressionante, sabe? O sabão preto, aquelas bolas que a gente fazia barrilheiras. O que era barrilheira? Você queimava a lenha, pegava a cinza e ia jogando numa lata até completar lá em cima, fazia um buraco assim, como se fosse uma panelinha, furava o fundo da lata, ia colocando água e ia pingando ali aquela de quadra, chamava de quadra. Para quê? Um auxiliar da soda cáustica, porque se você colocar só soda cáustica, o sabão ficava muito corrosivo. Então eu ia colocando ali, de que se fazia o sabão? O sabão era feito de restos, de sobra, de gorduras, né? Tinha restos que a gente buscava num costume de raspa de couro. Então você fazia o sabão. Um animal que morria e não dava para aproveitar para comer, se encontrava aquele animal, corria com aquele resto, levava para o fogo, né? Com aqueles fogareiros, colocava aquele ali, colocava adequada, colocava a soda cáustica e mexia, ia derretendo e levava vários dias para se fazer o sabão, mas era uma maravilha. E, inclusive, além de lavar roupa, de usar na cozinha, todas as formas, era usado também para tomar banho. Assim era feito os chás, né, que a gente conhecia. Meu pai conhecia todas as raízes, todas as plantas de medicamento, minha mãe também, né? E assim a gente ia sobrevivendo. Essa é uma história das nossas tradições mesmo, né? Das nossas raízes, da nossa ancestralidade. E essa escovação com a folha de goiaba, ela é muito antiga. E se procurar aí, você ainda acha gente que usava os mesmos métodos. Senhora Madalena, com certeza tem muita gente utilizando esses mesmos modos e também, não só a gente, mas também a indústria. Eu tô falando isso por quê? Porque a gente encontra, né? Você citou aí a folha de goiaba e tal, mas também citou, né, a questão do carvão, da cinza. A gente encontra hoje em dia pasta de dente de carvão, né? Ou seja, a indústria arrumou um jeito de absorver também esses saberes tradicionais, podemos dizer assim. Muito obrigado, Madalena do bairro Caiçara. E se você tiver algum saber tradicional aí, alguma receita, alguma coisa assim, comenta aqui embaixo do vídeo, né? Participa, comenta aqui, compartilha conosco também um pouco dos saberes tradicionais que você conhece. Finalizando então mais um Causos Pretos dessa BH. Até a próxima!